Você é uma influência ou você é influenciado? Oi, gente, eu sou a Yas, líder de célula de moças aqui no AJ, e esse é o nosso Outbox Podcast de hoje. Conteúdo para você ser relevante além das quatro paredes da igreja. Em Mateus 5,13 diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvam seu Pai que está no céu. Aqui, Jesus ele mostra para nós o poder e o valor da influência. Quando Jesus ele veio a essa terra, ele veio para trazer a influência da palavra de Deus sobre a cultura desse mundo e não o contrário. Quando ele chamou os seus discípulos, os discípulos o seguiam e seguiam a sua influência. Nós, muitas vezes, na nossa universidade, no nosso trabalho, nós nos deixamos ser influenciados pela cultura desse mundo, pelos valores dessa terra e não o contrário, porque Jesus ele chamou a gente para ser o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, a gente tem que iluminar a escuridão e não a escuridão nos apagar. Então, será que a gente tem sido uma influência para esse mundo ou será que a gente tem sido influenciado por essa cultura? Na Bíblia, a gente vê muito forte o exemplo de Daniel. Daniel, quando ele foi capturado pelos babilônicos, ele decidiu não se contaminar com a cultura babilônica. Ele decidiu não comer das comidas, dos alimentos consagrados para os outros deuses, dos alimentos que foram consagrados para a idolatria, mas ele se posicionou e a gente vê uma influência dele muito forte na questão da astronomia, da ciência, na questão acadêmica, e a gente vê que ele se posicionou trazendo a cultura do céu para essa terra. Quando ele ia lá no seu quarto e ele orava 3 vezes por dia, olhando para sua janela, e ele orava, ele se posicionou trazendo a cultura do céu. Então, na nossa vida, será que quando a gente entra no nosso trabalho, a gente entra na nossa faculdade, a gente tem trazido luz ou a gente tem sido escuridão? Jesus ele nos chama para ser influência, ou seja, ele nos chama para que quando a gente entre e pise na faculdade, quando a gente pise no ambiente do nosso trabalho, as pessoas possam ver a diferença do nosso comportamento, a diferença da nossa vida, o que nós transmitimos. Às vezes a gente pode pensar o seguinte: então para eu ser uma influência eu tenho que falar sobre a minha integridade, eu tenho que falar o quanto eu sou bom, mas não, na verdade não, porque nós não somos bons, nós somos o que Deus nos chamou para ser, e nós só somos redimidos porque Jesus ele morreu por nós, ou seja, nós temos que transmitir o evangelho, e não a nossa bondade, não a nossa influência, mas a influência de Cristo sobre as nossas escolhas, sobre o nosso vocabulário, sobre as nossas decisões. Quando a gente pisa num ambiente, esse ambiente ele tem que transmitir paz, porque a gente deve influenciar o mundo com a cultura de Deus. A verdade é que, pela palavra, nós somos influenciados, ou nós devemos ser influenciados, mas para o mundo nós somos uma influência. E se a gente não se posiciona, o mundo ele vai nos posicionar. Se a gente não coloca a nossa cultura sobre essa terra, o mundo ele irá colocar a cultura dele sobre nós. Ele irá colocar a escuridão sobre a nossa luz. Se a gente não coloca a luz em cima do monte, como Jesus disse em Mateus 5,12, a gente vai ser apagado pela escuridão. Então que a gente possa decidir nos posicionar quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente vai aceitar uma proposta, quando a gente vai seja conversar com pessoas na nossa faculdade, seja fazer esportes na nossa faculdade, nos juntarmos para evangelizar alguém e não nos misturarmos sendo influenciados pela sujeira do mundo. Muitas vezes nós recebemos propostas que, se a gente olhar para a palavra, a gente pensa naquele versículo: tudo é lícito, mas a gente não lembra da parte que nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então tem caminhos que as pessoas vão oferecer para nós que parece lícito, mas na verdade vai levar para um lugar de maldição e não para um lugar de bênção. Em Tiago 3, no versículo 11, diz o seguinte: acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não pode tirar água doce de uma fonte salgada. Ou seja, Tiago está falando aqui, da mesma fonte não sai água doce e água amarga. Então, da mesma pessoa não tem como sair bênção ou maldição. Ou sai bênção ou sai maldição. Então,
na nossa vida, a gente tem que tomar a decisão da gente transmitir bênção ou transmitir maldição. Tem uma frase muito interessante de Billy Graham que diz o seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então o mundo ele está todo momento lendo o nosso comportamento, principalmente quando a gente se posiciona, quando a gente muitas vezes quer se dar de bonzão e falar, Jesus ele é meu Senhor, mas a gente erra, o mundo ele está prestando atenção. O mundo ele está prestando atenção quando a gente aceita aquela proposta que não vem de bênção, mas aquela proposta que tem uma sujeira de corrupção, aquela proposta que tem uma sujeira de sensualidade. O mundo ele está prestando atenção a todo momento que a gente faz, onde a gente erra, onde a gente pisa. Por isso que não vem de nós. A graça não vem de nós, mas vem de Deus e é dom de Deus. Então, quando a gente decide se posicionar, a gente está decidindo levar a palavra de Deus e não mais ser o Senhor ou o dono dos nossos comportamentos, mas está decidindo que Jesus seja soberano sobre as nossas palavras, os nossos comportamentos. Às vezes, quando você entra numa faculdade, é muito difícil. Eu já passei por isso também. Nos primeiros anos, a gente quer aceitação, a gente quer nos adentrar à cultura de um grupo, a gente quer que essa pessoa diga quanto que a gente é legal, quanto que a gente é bom, se é aquele bonzão da turma, se é aquele amigão, mas se necessário decidir pela solidão do mundo e pela presença de Deus, então decida pela presença de Deus, porque para o mundo pode parecer solitário, a gente está afastado, a gente ser rejeitado pelo mundo, mas na verdade isso é uma mentira, porque a verdade é que aquele que unicamente importa, que é Jesus, ele está com a gente todos os momentos, ele está com a gente em todos os momentos, quando a gente decide fazer a vontade dele. E quando Jesus ele fala também nos seus evangelhos, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, se nós fizermos a vontade de Deus, Jesus ele vai estar sempre com a gente. E a Bíblia também diz e fala sobre a diferença que o mundo verá entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por meio de quê? Por meio dos nossos comportamentos, do nosso posicionamento, quando a gente decide viver uma vida de santidade. E não é uma vida de aparências, não é uma vida onde eu falo sobre a minha integridade, sobre a minha bondade, mas é uma vida de santidade, onde eu estou a todo momento, mesmo que errando, eu estou levantando e eu estou me redimindo com Jesus, porque Jesus ele já pagou o preço pela minha vida. Ele já pagou o preço para que eu pudesse levar o evangelho para as pessoas. Ele já abriu essas portas. Ele já abriu as portas para você, para que você entrasse na sua faculdade, entrasse no seu trabalho e a hora que você pisasse, as pessoas pudessem ver a mudança de ambiente. Sabe quando você entra numa casa e você sente aquele ambiente pesado, aquele ambiente ruim, aquele ambiente de maldição, aquele ambiente que você não consegue ficar? Da mesma forma, o contrário nós devemos ser. Nós devemos levar o evangelho de Cristo nos lugares a ponto que o mundo ele pise no lugar que nós estamos e ele fala, meu Deus, esse ambiente traz um ambiente de paz. Por quê? Porque não é sobre nós, mas é sobre a luz de Cristo ser levada para os ambientes que nós estamos, para as esferas da sociedade que nós estamos, para que a gente seja relevante além das quatro paredes da igreja, porque o Jesus ele nos envia para o mundo, ele nos envia para o mundo para pegar a boa obra a toda criatura. E quando a gente está fazendo uma universidade, a gente está num trabalho, não é somente para a nossa carreira, não é somente para o nosso sucesso profissional. É claro que Deus é um Deus de bênçãos, Deus ele quer te abençoar, mas é para um propósito coletivo, porque Jesus ele não abençoa você como indivíduo para o seu próprio bem, para o seu próprio sucesso, mas ele abençoa para a edificação do corpo, ele abençoa para a edificação da sociedade, da igreja. Então, que a gente possa ter essa mentalidade, a mentalidade coletiva de que eu estou na faculdade para um propósito. E não é meramente para um propósito, para a minha profissão, para o meu sucesso, para que eu somente alcance lugares mais altos e eu conquiste coisas materiais, mas nós somos chamados para estar em lugares como faculdade, como nosso trabalho, como empresas, para que nós possamos expandir o reino, seja qual lugar, seja qualquer lugar que nós estivermos. Diante disso, está nas nossas mãos nos posicionarmos e sermos influenciados pela palavra, mas influenciarmos o mundo com a palavra de Deus. Então, que no seu trabalho, que na sua faculdade, onde você pise, as pessoas possam ver a diferença do seu comportamento para uma pessoa que posiciona, levando a cultura do céu nessa terra. Esse foi o nosso Outbox Podcast de hoje. Curta, compartilhe e comenta aqui quais temas você quer que a gente traga. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve e aperta o sininho para que você não perca os nossos próximos conteúdos. Até mais!